7h34 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 22 de julho, aqui no programa, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Temos o prazer de receber o cientista social Marcelo Viana. Ele vem para falar sobre esse momento, sobre essa geopolítica toda, envolvendo o Brasil com o mundo, enfim, vamos abordar aqui, esse mundo moderno, globalizado também. E eu comentava agora há pouco aqui em off, meu caro Marcelo, vou trazer o bom dia do senhor e vou já embutir uma pergunta aí no seu bom dia. O ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, mandou avisar ao Arthur Lira que sem voto impresso não tem eleição. Segundo o jornal O Estadão, o recado foi dado no último dia 8 e vem, na verdade, fazer coro aí com o que o presidente já falou, não uma, mas várias vezes também, de que sem o voto impresso não teremos eleição. Como é que a gente pode avaliar o impacto agora também de um integrante, comandante da Defesa Civil e das Forças Armadas Brasileiras, um integrante dessas Forças Armadas, falar justamente essa frase e nesse momento aí em que a gente vive esse mundo globalizado, moderno e com, enfim, tantas discussões aí. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa, Marcelo. Bom dia, agradeço muitíssimo esse convite de estar aqui com vocês na 98.3, nesse programa prestigiado aqui do Aloysio Abreu Barbosa e com você, Cláudio. É uma satisfação enorme estar aqui, agradecer a Folha pela cobertura que deu, eu não poderia deixar de começar por isso, por esse agradecimento, pela cobertura que deu ao lançamento do meu livro mais recente, A Construção da América do Sul, O Brasil e a Unasul, e de certa maneira é um pouco o mote que me traz aqui. Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. O livro foi recentemente lançado oficialmente num evento com apoio da Associação dos Juízes pela Democracia, e eu tive até o prazer de contar com a participação do ex-ministro Celso Amorim nesse evento. Foi lá prestigiar o lançamento do livro, o que me deixou muito satisfeito, porque, de certa maneira, o ex-ministro Celso Amorim foi comandante de todo esse processo como ministro das Relações Exteriores. Entre 2003 e 2010, ele foi comandante desse processo no Ministério das Relações Exteriores, comandou a diplomacia brasileira em todo o processo de negociação e criação da Unasul. E depois o ministro Celso Amorim foi ministro da Defesa lá no governo Dilma, quando nós estávamos num ambiente de, vamos dizer assim, maior tranquilidade institucional, Depois veio a crise política e agora nós estamos assistindo a situação que você se referiu. Não me consta que a questão eleitoral, que a questão do voto, seja uma questão afeita à pasta do Ministério da Defesa, Então, é estranho ver o assunto suscitado pelo ministro da Defesa entrando numa seara eminentemente política. Veja, a questão do voto impresso, do voto eletrônico, nos traz a seguinte questão. Temos que nos preocupar com a lisura das eleições? Evidentemente. Essa é a questão central. A eleição deve ocorrer por meios que sejam o quê? Fidedignos, tem que, de fato, representar a vontade da população e evitar qualquer tipo de manipulação. Mas ocorreria a alguém resolver o problema do trânsito urbano ou dos acidentes nas estradas voltando a montar cavalos e a usar carruagens? Não, Não faz o mínimo sentido. Então, se nós temos que aperfeiçoar o sistema eleitoral, eventualmente temos aí algum tipo de monitoramento dos processos eletrônicos para estarmos atualizados, as instituições têm que estar preparadas para os novos riscos que esse mundo virtual traz. A gente sabe
Aí ontem mesmo tinha notícia no jornal de um aplicativo espião que entrou, né, foi lá inseminado nos equipamentos de comunicação de grandes líderes mundiais, inclusive o presidente da França é um dos citados, mas outros chefes de Estado, dirigentes de organizações internacionais. Então, é evidente que a preocupação com segurança cibernética, segurança nas comunicações, segurança nos processos eletrônicos é uma questão muito importante. Agora, você vai andar para frente, né? Não vai retroceder, né, no tempo, até porque a história nos mostra que os processos tradicionais de uso de papel, etc., tal, sempre se prestaram a muitos abusos e irregularidades, né? Então, parece que a opinião aí, parece quase que um ultimato que você está falando, viu, Cláudio? Eu não cheguei a ler a notícia, estou sabendo por você agora, mas me parece que é despropositada e não vai encontrar amparo em nenhum dos setores que estão estudando e analisando o assunto tecnicamente e que tratam do assunto de uma forma mais profissional, né? De certa maneira, isso nos coloca de volta ao tema que o Aloysio sugeriu aqui na sua fala inicial, né, Aloysio? Que é o fato de nós termos hoje militares ativos se envolvendo crescentemente em atividades na administração civil, em funções tipicamente civis, e aí aquela regra de ouro dos regimes democráticos, que é exatamente ter os militares afastados da política, ela acaba sendo, vamos dizer assim, corroída. E é óbvio que isso não contribui em nada, nem para o aperfeiçoamento institucional do país, nem para o avanço democrático das instituições. Tem aqui, Marcelo, cumprimentos aqui a você, o Marcelo Sampaio. Está dando eco aqui. Passou? Melhorou. Aqui passou. Marcelo Sampaio, bom dia, queridos Cláudio e Aloysio. Que prazer rever, mesmo que apenas por vídeo, meu grande amigo Marcelo Viana. Fomos colegas de turma do Liceu de Humanidades de Campos, da antiga quinta série ao antigo terceiro ano científico. Uma amizade sólida e profunda numa vida inteira. Marcelo Sampaio é professor de História e pesquisador de Cultura Popular, né? Tá? Meu querido Marcelo, que há muitos anos eu não tenho visto, viu? A gente vai sumindo por esses caminhos. Satisfação enorme ter notícia dele aqui. Eu, claro, através dos meus parentes em Campos, eu sempre tenho uma ou outra notícia. Mas já fazia um tempo que eu não tinha um contato ainda aqui indireto, né, por meio desse programa, com ele. Fico muito feliz de ter notícia deles e um abraço aqui para ele, viu? Antes de entrar na pauta pré-estabelecida, o José Caldeira me deixou uma pergunta espinhosa aqui, mas eu não vou fugir dela, não. Né? Mas também vou dividir com você, que é entrevistado, Marcelo. Você é a favor de inserir a cartilha nas escolas? Você está falando da cartilha que a Haddad tentou inserir no governo Dilma, com imagens de crianças e adolescentes do mesmo sexo, dando beijo e tal, que Bolsonaro, uma fake news, chamou de kit gay, que ele acabou não passando pela resistência que Bolsonaro, na época, e também o deputado Marcos Feliciano, encamparam na época. Eu pergunto se eu sou a favor. O Zé Caldeira, eu sou a favor de um princípio muito antigo que existe desde o direito romano, chamado pátrio poder. Eu acho que o pai e a mãe têm direito, sim, né? Sendo o pai e a mãe, a gente sabe que tem famílias de várias configurações no Brasil. Mas, sei lá, o avô, o responsável pela criança, ele tem direito de determinar sobre a educação moral da criança. Né? É a minha opinião. Mas, Marcelo, transfiro para você pergunta também do José Caldeira. Uhum. Olha, veja só, eu me lembro que na época dessa discussão sobre esse material didático, quando ele estava sendo preparado, levaram esse material para que a Dilma avaliasse. E a Dilma vetou esse material. E ela vetou com o seguinte argumento: olha, não cabe você ter um material que possa fazer
determinado tipo de propaganda de opção preferencial. Isso não cabe. O que cabe é material educativo, no sentido de esclarecer as coisas, né? E esse difícil equilíbrio que eu acho que às vezes é ultrapassado de um lado e de outro, né? É você separar a informação de algo que possa ser percebido como uma divulgação. Eu acho que a informação, em termos de sexualidade, ela inclusive deveria fazer parte de um processo normal de educação das pessoas. E eu diria que nós temos até assuntos muito mais espinhosos e com muito mais consequências, envolvendo a questão de educação sexual e que mereceriam atenção. Por exemplo, a questão da gravidez na adolescência, que é um problema que nós sabemos que existe no Brasil, e muitas mães precoces, por absolutas vezes falta de orientação sobre esse assunto. Por um lado, porque às vezes as famílias não têm intimidade, ou as relações entre pais e filhos não têm aquela intimidade para dar orientação. E por aí você tem aí a ocorrência de situações que acabam sendo muito onerosas depois que ocorrem, né? Porque é uma gravidez jovem, aí vai ter que ser uma mãe precoce, afasta-se do estudo, aí não consegue ter o preparo devido, depois... Eu diria que as questões devem ser tratadas nesse espaço amplo de educação para a sexualidade, né? Eu acho que esse seria as questões de nome social seriam talvez mais um tópico a serem incluídos no assunto, né? De modo a você dar um tratamento amplo, porque o grande risco é cair na armadilha dos dogmatismos. Se nós cairmos na armadilha dos dogmatismos, a gente fica preso numa teia do qual a gente não sai, né? Lamentavelmente, a gente vê hoje, e isso vale para a política internacional, vale para a política nacional, vale para as questões de costume, uma polarização que acaba estimulando mais abordagens emocionalistas, né, emotivas, do que um encaminhamento tranquilo de questões que deveriam ser tratadas com pragmatismo, viu? Essa é a minha visão. Eu acho que nessas questões mais complexas, que envolvem dilemas morais, a gente tem que evitar todo tipo de polarização e tratar as questões de modo muito pragmático, muito preciso e inserido em questões mais amplas, jamais como pontos autônomos de umas pautas que a gente não sabe muito bem de onde. Veja, agora mesmo nós tivemos aqui na política internacional um exemplo interessante de choques entre a visão do que seria uma esquerda clássica e uma esquerda identitarista, que foi no caso do Peru, né? Lá você teve a eleição de um presidente, agora numa disputa muito acirrada, a eleição de um presidente à esquerda, né? O Pedro Castillo, concorreu com Keiko Fujimori, a filha do ex-ditador do Peru, o Fujimori, famoso, e ele tem um perfil de esquerda mais tradicional e recusou, vamos dizer assim, essa agenda mais identitária por causa, provavelmente, de perceber que ela acaba obscurecendo outros pontos importantes da pauta na visão dele. Eu acho que esse conflito acaba surgindo, viu, Luiz? Eu acho que está aí. E eu também avalio o seguinte: hoje nós estamos com o desafio de manter instituições democráticas funcionando no Brasil, viu? Todo o resto irá de cambulhada, né, se podemos dizer assim, se nós perdemos a capacidade de termos instituições democráticas regulando a nossa vida social dentro de um padrão de avanço civilizatório, né? Então, essa é a minha visão. Eu fugiria de debates dogmáticos e muito emocionais, trataria as questões dentro de uma pauta mais pragmática e, claro, daria o peso devido a cada um dos temas que devem compor uma discussão dos grandes desafios brasileiros e nacionais hoje. Nós temos hoje questões muito prementes, muito importantes a serem enfrentadas. O Brasil, e a gente vai conversar um pouco aqui, está perdendo o rumo do desenvolvimento. Nós estamos num processo de regressão em termos de complexidade econômica
da nossa estrutura socioprodutiva. Nós estamos voltando a ser uma estrutura basicamente primária exportadora. Metade da pauta de exportação do Brasil hoje é baseada em produtos primários tradicionais. Nós estamos vivendo de carne, soja, ferro e petróleo. Metade da nossa pauta exportadora. O que isso significa? Significa que nós estamos perdendo a batalha de afirmação do Brasil nessa nova era do conhecimento, da tecnologia, da inovação, da indústria avançada. E se nós não chegarmos lá, nós nos tornaremos absolutamente irrelevantes como atores no cenário internacional, nos foros internacionais, e perderemos a capacidade de intervir para obter para o Brasil na ordem global. Eu estou aqui aproveitando para já fazer um gancho no meu tema, porque essa é uma questão central hoje. Nós temos que pensar que modelo de desenvolvimento nós vamos querer para o Brasil. E é óbvio que essas questões se impõem por razão de afetarem os destinos do conjunto dos brasileiros, independentemente de cor, de credo, de consciência religiosa, de opção sexual. Como teremos um Brasil que possa garantir condições dignas para o conjunto da população, num contexto em que estamos regredindo do ponto de vista econômico e agora também do ponto de vista político. Um é esse pronunciamento que você e o Cláudio nos trouxe aqui a notícia, esses pronunciamentos de intervenção de militar em assuntos que não são absolutamente de uma agenda militar. Então, Marcelo, você já pulou da pergunta para o tema do bloco. Eu queria que você falasse sobre o Unasul Brasil e a Constituição da América do Sul, que é o título aí, invertido, né, do livro que você lançou pela editora Pris. Trata da Unasul, que é composta por 12 países, né, criado em 2008, e o papel de liderança que o Brasil desempenhou na Unasul, pelo seu tamanho, pela sua economia, do seu território, da sua população, da sua importância internacional. Né? Como é que você vê, assim, resumidamente, da criação da Unasul até o momento que ela vive hoje, o papel do Brasil nela? Sim, vamos lá. Primeiro a gente tem que tratar um pouco dos antecedentes, né? Os países da América do Sul ficaram de costas um para o outro, basicamente durante toda a sua história de países independentes, e as relações, quando existiam, acabavam sendo, em grande parte, relações conflitivas, como era a tradição aqui da fronteira sul do Brasil, envolvendo Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Nós, a partir dos anos, final dos 70 e início dos 80, tivemos um processo novo, né, em relação a esse padrão histórico de relação, que foi a busca. E tivemos, em 1990, a criação do Mercosul, cujo objetivo era aproximar os países aqui da Bacia do Prata, os países, vamos dizer assim, de uma fronteira mais viva do Brasil. Pois bem, em 2000, o presidente Fernando Henrique chamou em Brasília uma reunião de presidentes da América do Sul. Imagine, 500 anos depois da descoberta do Brasil, quase 200 anos depois da independência, pela primeira vez, houve uma reunião específica dos presidentes da América do Sul para tratar dos assuntos que dizem respeito ao nosso espaço aqui regional. Foi mais ou menos uma reunião em que se diz o seguinte: olha, precisamos de um síndico para cuidar desse condomínio chamado América do Sul, em que nós temos vários problemas comuns e que merecem uma abordagem coletiva, articulada entre a gente. E, de certa maneira, a Unasul surgiu, já no governo Lula, para exercer esse papel, de ser esse grande condomínio que pudesse fazer duas articulações importantes. Primeiro, articular a voz dos países sul-americanos nos demais foros de negociação internacional. Ter uma ação articulada. Olha, vamos trabalhar juntos para defender, na esfera internacional, os nossos interesses comuns. Esse é um primeiro ponto. E o segundo foi o seguinte: vamos integrar as nossas políticas. Nós temos um conjunto de problemas comuns que merecem uma resposta articulada. E, para isso, a gente precisa de uma organização que possa ter a capacidade de articular as políticas dos governos nas diversas áreas
para enfrentar as questões comuns. Estamos vendo a falta que esse tipo de articulação está fazendo hoje. Veja, a Unasul avançou bem desde a sua criação até ali por volta de 2014, mas a partir da crise brasileira, em 2015, essa crise também, com crise em outros países importantes da região, acabou afetando as condições de viabilidade da organização. E o próprio Brasil acabou depois se afastando de uma organização para a qual ele foi um ator vital, um protagonista central. E veja, afastar-se da organização em razão de problemas políticos conjunturais não é uma solução para aquele problema estrutural identificado lá atrás e que já vinha sendo perseguido pela diplomacia brasileira, que é o quê? Temos problemas comuns, temos que ter uma instituição que nos permita articular nossos esforços para enfrentar esses problemas comuns. Então, a Unasul, se eu posso dizer assim, era uma espécie de condomínio da América do Sul, né, no qual você teria o síndico para fazer a gestão desses problemas comuns e encaminhá-los. Lamentavelmente, esses problemas internos, essas crises políticas, e eu acho que uma confusão entre o que é governo e o que é Estado, governos são passageiros e o Estado fica, o Brasil vai permanecer, qualquer que seja o governo, os países que são vizinhos da gente também. Então, nós temos que ter um padrão de convivência e de relação com eles, para o bem e para o mal, né? Até se nós temos uma conjuntura eventualmente adversa, em que os governos eventualmente se estranham, é importante ter um foro, uma mesa, para que as questões, as discordâncias sejam levadas para ali e sejam ali tratadas. Então, eu acho, e é isso que eu trabalho no livro eu amarro bem como foi a construção, menciono mais brevemente esse processo de dissolução. Mas o que acontece é o seguinte, nós não temos mais a liberdade, nesse mundo globalizado, de abrirmos mão, de termos um foro de articulação dos nossos países para enfrentar problemas comuns. Vou citar só 3 questões para estimular o nosso debate futuro. Articulação econômica. A crise econômica na América Latina tem sido mais grave do que em toda a parte do mundo nesse período recente. A crise sanitária, né? O problema da Covid, da doença, nos acertou em cheio e países como o nosso, que teriam até boa capacidade científica e tecnológica na área sanitária para produzir vacinas e enfrentar o problema, foram pegos de calça curta. A gente já tinha desaprendido até a fazer máscara cirúrgica e de proteção, imagina. Né? E o terceiro ponto, a questão ecológica. Né? O tema ecológico é hoje uma questão central na pauta mundial. A América do Sul tem um conjunto de ativos vantajosos e que reforça a sua posição nesse debate, porque tem a maior floresta equatorial do mundo, tem um conjunto de recursos naturais ainda bem preservados, mas se nós não formos capazes de articular uma pauta proativa para negociar condições junto aos países desenvolvidos, para que eles sejam parte também do processo de preservação e de conservação ecológica, para que nós não saiamos do prejuízo das nossas perspectivas de desenvolvimento, nós vamos amanhã ser objeto de ações unilaterais de grandes potências que vão dizer, olha, vamos ter que intervir na América do Sul, porque eles hoje são uma ameaça para o mundo. Né? Então, nós vamos ficar vulneráveis em várias áreas por falta de articulação e capacidade de resposta. Veja, o Brasil e a América do Sul dependem mais do mundo do que o mundo depende de nós. Nós somos relativamente fracos do ponto de vista econômico, não temos assim a estatura de um grande ator geopolítico global. Então, há necessidade de ter agenda consistente, de haver coordenação e de ter uma ação consistente e contínua nessas discussões globais. Caso contrário, nossas perspectivas de desenvolvimento em todos os níveis estarão seriamente ameaçadas. Pois é, e são 7h58. Nós temos um breve intervalo comercial e a gente volta com o Marcelo Viana, que é cientista social, próximo bloco do programa, e eu acho correto afirmar que aplica-se a essa Unasul a mesma situação
de Campos, em que o Aloysio fez aí, através do jornal Folha da Manhã, com toda a equipe, 11 painéis com 34, né, personalidades da nossa sociedade civil organizada, e uma das conclusões ali é que com união, sobre a crise de Campos específica, com união tá difícil tirar Campos da crise, sem união esquece. Então, coloca-se, eu acho correto, pode-se usar esse termo aí. Só para terminar o bloco, se me permite, essa figura do síndico, do Marcelo falou aí, me lembrou Jorge Benjor. O síndico, Tim Maia. Ele é melhor de síndico. Enfim. E é um grande frasista, né? Que é uma frase, um grande aforista. A frase dele que é muito interessante: não bebo, não fumo, não cheiro, só pego um pouquinho de mentira. Boa. Boa, ainda bem que é pouquinho, né? Logo em uma frase, 3. E outra coisa, né? Batizou a malfadada ciclovia ali, ligando o Leblon a São Conrado. E vamos combinar, né? Tudo que o time aguentava era ressaca. A primeira ressaca a ciclovia. A ciclovia não fez jus ao patrono, viu? Ressaca ele aguentava. E era pesado. Quem viu o filme dele, tenso. Bom, vamos lá. São 8 horas em Campos e a gente volta já com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, inclusive com os serviços de exames toxicológicos também, consultas médicas e muito mais.